rapaziada, parece que o Corinthians conseguiu a proeza de contratar Memphis Depay. Eu tô falando como um corintiano que eu achei que não ia contratar, cara, porque é muita grana, mas parece que vai ter um esquema com a patrocinadora e a patrocinadora tá sendo... meio que tá tendo as notícias meio loucas aí de negócio de desvio, essas coisas aí. Vamos ver como é que vai acontecer. Só que o que acontece? Eu tava querendo trazer esses vídeos pra vocês, rapaziada, tipo dos antes falando do Corinthians, cara. Os caras ficam indignados, porque eu queria ver aqui se tem o Mauro César aqui, ó, nesse programa. Porque o homem, ele é um diretor financeiro do Corinthians, porque ele sabe de tudo. Ele falou que o Corinthians não pode, porque não tem que contratar. Eu vou trazer aqui pra vocês aqui, ó. Parece mentiras, o Memphis Depay é do Corinthians. Aqui é no Jovem Pan Esporte, que já tá pilhado aqui, vou trazer pra vocês, tá? Que eu só acompanhei aqui por os portais do Corinthians falando, o meu timão, o Café do Setorista, eu tava assistindo o pessoal aqui. Então eu vou trazer isso aqui pra vocês, tá? Já deixa o like, dá essa moral. E se vocês querem que eu continue trazendo esse estilo de vídeo aqui, já comenta, tá? É a grande ele não gosta de chamar de momento. hein? Depay, na verdade, ele gosta de chamar de Memphis. Acertou com o Corinthians. O Memphis é igual eu, o pai abandonou. A empresa inteira tá falando nisso agora. Depay, holandês, acerta. Caraca, agora que o Garro deve estar feliz, gente, rapaziada. Vai ser até um belo debate. Porque parece que o Corinthians vai gastar 70 milhões de reais com o Depay. Grana, cara. Mas dá pra pagar, o Corinthians paga sozinho. Salários, só de marketing. Tudo que a gente tem pra falar isso sobre o Depay. Se ela fizer um marketing bacana, se paga. O Depay tá acertado com o Corinthians. Parece mentira, mas não é. A gente vai trazer todas as informações. Vamos ver aqui, né? O jogador holandês de 30 anos acertou com o Corinthians. O Corinthians aumentou a proposta. 28 meses de contrato. 70 milhões de reais. Rapaz, o Depay estava livre, né? Mas, cara, que negócio, se for rebaixado é pior, mano. Na lorota de que o jogador livre vai ser de graça. Não existe isso, tem luva. É aí que o jogador aproveita para ganhar luva. Ele pede uma fortuna. É aí que o jogador pede salário altíssimo. Aí eu vou dividir aqui, Wander, para te passar. Cara, eu quero ver o Mauro César. O Mauro César tá aí. Eu não assisti, eu quero assistir com vocês aqui. Milhões, estou aqui com a minha calculadora na mão. 70 milhões divididos por 28. 2 milhões e meio de reais por mês. O Roberto ganha quanto? Em salário, bonificação Pedro Raul. E luvas. É o que o Depay vai ganhar no Corinthians. Fora que, ele, pelo que eu entendi, ele também pediu uma participação dos lucros, né? Vai ser o jogador mais bem pago do Brasil. Claro, é um astro. O torcedor corintiano, óbvio que ele tem que ficar empolgado. Porque ele vai deixar ele umas 3 vezes na cara do gol. O cara foi contratado para ser o substituto do Messi no Barcelona, tá vindo jogar no Corinthians. Tava no Atlético de Madrid, não renovou. Ou seja, é um cara que só passou por grandes clubes. 30 anos Mas só. aí é aquele questionamento de sempre. Como que o Corinthians vai pagar isso? Claro, já falou que por meio de patrocinadores. Agora, e os jogadores que estão lá, como o Ranieri, que o Corinthians ainda não pagou o Cuiabá, como o Mateuzinho, que o Corinthians ainda não pagou o Flamengo. Mas tá pagando a gente já falou de atraso salarial no Corinthians várias vezes, agora eu acho que tá em dia. Mas e os jogadores vendo isso, Vanderlei Nogueira? Porque o torcedor é do jogo. Ele tem que ficar eufórico. É um astro chegando no Corinthians que cara, eu penso assim, cara, e se cair? E se cair? Os jogadores que estão lá vão ficar manchados que sair, a chinela canta, né? Ele tá desesperado. Se o cara chegar e resolver, meu amigo. Ele não quer saber de dívida, do quanto vai gastar. Ele só não quer cair pra Série B. Pra ter que escutar os rivais. Isso que eu tô falando. Quando mas colocar a imprensa tem que levantar isso, Wander. São 70 milhões de reais pra 28 meses, 2 milhões e meio por mês pro Depay no Corinthians e tá acertado. E aí, Vanderlei Nogueira? Asmar, se a gente fosse falar se o Corinthians trouxe um jogador porque ele realmente estava precisando, o assunto está encerrado. Claro que está precisando, porque o poder de fogo do Corinthians é quase nenhum. Que tá precisando. Desculpa aí, rapaziada. Tem provado isso nos últimos jogos, na sua caminhada. Está na zona do rebaixamento, precisa de alguém para colocar a bola para dentro. Então não tem muito diferente falar um negócio desse. Você traz um jogador que é conhecido, um jogador que pode resolver o problema, pode colocar a bola para dentro. É isso. Para o torcedor, ok. Se você for analisar, qualquer um, for analisar só na parte técnica, tudo bem, mais uma opção. Só falta chegar e não jogar. Tem que chegar e ir direto para o campo. Ele tem um retrospecto de contusões, essa coisa toda, mas não me parece que seja um grande problema. Então,
A contratação, ok. Agora entramos no aspecto financeiro, que é um verdadeiro inferno. Realmente, tá louco mesmo. Um perito judicial procurando dinheiro nas contas do Corinthians e não encontra dinheiro nas contas do Corinthians, em cima de uma decisão judicial para pagar parte da dívida que o Corinthians tem com o empresário de jogador, André Cury, que tem dinheiro para receber no Corinthians desde 2020. Ele não vinha recebendo, recuando 1 ano e meio no tempo, mais ou menos, ou 2 anos no tempo, houve um acordo para que a dívida que vinha se arrastando fosse paga pela gestão anterior à do presidente Augusto Melo, e a gestão anterior do presidente Augusto Melo não honrou o pagamento e ele perdeu a paciência. Ele teve paciência desde 2020. Mas agora, como outros empresários, ele perdeu a paciência e foi para a justiça para receber. Como tem dívida confessada pelos dirigentes anteriores, não foi muito difícil para a justiça decretar: vamos bloquear as contas para pagar essa conta que a justiça estabeleceu, que é um dinheirão, né? E bloqueou transferência do Wesley para o exterior, bloqueou uma série de coisas, premiação que o Corinthians tinha direito por passar de uma etapa de uma competição para outra, isso também foi bloqueado. E aí designou um perito judicial para buscar recursos nas contas do Corinthians, não encontrou praticamente nada. Mas ele levantou uma série de informações importantes. Por exemplo, do final do mês anterior agora, agosto, até o final de setembro, esse mês que nós estamos vivendo, o Corinthians terá que pagar mais de 100 milhões. São os compromissos que o Corinthians tem em um mês. 100 milhões tem que pagar. E na conta não tem esse dinheiro, pelo que a gente sabe. Só de folha de pagamento, o Corinthians tem 22 milhões de conta de pagamento e mais 13 milhões para pagar de direito de imagem e luvas. Vê quanto deu isso. 22 mais 13. Caraca, toda vez que os caras falam que 1 é 18, depois fala que é 20, depois fala que é 22, agora coloca mais 13 em cima. Que é essa cascata de que o jogador está livre, já falamos isso sobre aqui inúmeras vezes, mas está o número já registrado aí. Se o cara chegar, jogar, agradar, ótimo, tecnicamente, como é que eu vou fazer restrição a isso com um time que não faz gol? Se esse cara fosse pro Atlético Mineiro, porque nem fala, porque o Atlético Mineiro lá é um monte de empresário que tá bancando lá, mas ninguém fala. Nossa, a maior contratação do país, se fosse para um Palmeiras, como é pro Corinthians, acontece esse estadalhaço todo. Precisa fugir da zona do rebaixamento. Claro, mas quem ama o Corinthians, quem respeita a instituição, quem respeita a história, a reputação, essa coisa toda, tem que pelo menos questionar a palavra que você usou e todos nós usamos aqui. O que está acontecendo? Como é que faz esse tipo de negócio? Se você... Há vários gráficos aí mostrando que o Corinthians vem só aumentando o seu buraco. O buraco hoje é maior do que era do ano passado. Nós estamos no 8º mês do ano. Então, só vem aumentando. E eu estou fazendo essa observação sem esse número que vocês acabaram de registrar aqui. Então é isso, quer dizer, tecnicamente contrata um jogador que imagina o clube precisa mesmo. Aí o buraco vai lá para casa da peste. Então, aquele setor, pode cair, cara. O time todo não funciona. Não pode cair, tem que tentar levar uma Copa. Realmente é um mistério. É difícil, mas não é essa engenharia possível, financeira que eu não consigo, pelo menos até agora, entender. Agora, é uma situação, né, que pelo menos Bruno Prado, Zé, Pedrinho, o torcedor corintiano ele está precisando de fé nesse momento, né? E aí é aquilo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Então, o torcedor corintiano está precisando de fé, está precisando rezar nesse momento. Eu imagino a risada do Bruno Prado, como ele deve estar rindo nesse momento. Maravilhosa. Lembrando. Quê? Maravilhosa a sua piada. Agora, ô Pedrinho, e também perguntando pro Bruno, que é um baita jogador, ele é. Ele jogou só em grandes clubes,
estava agora no Atlético de Madrid, ele tem, se eu não me engano, que eu estava lendo aqui, eu vou até rever, 40 gols na seleção holandesa, eu acho. Eu acho que ele tem 4 gols a menos, aqui ó, 46 gols. Ele tem 46 gols pela seleção holandesa. Só 4 a menos que o Van Persie, que é um baita nome do futebol aí, da história do futebol holandês. O cara tem 46 gols pela seleção holandesa, jogou no Barcelona, no Atlético de Madrid. É aquilo, né, Pedrinho? O Depay, hoje, se você for falar só de campo, cara, deve ser o principal nome do futebol brasileiro. Tô falando. Sabe quanto que o contrato vai ser do Pedro Raul? É mais de 50 milhões, rapaziada. E ninguém fala nada. Por quê? Porque o cara é ruim. Você acha que esses caras querem saber do bem do Corinthians? Eles querem saber de jogador ruim. Eles querem saber que o Corinthians contrate jogador ruim. Mas é 50 milhões. Se você fizer a conta de salário e 5 anos de contrato, que vai é 50 milhões. Mas quando o mês do Depay é 70. Eu não acho que o Depay vai chegar aqui jogando mais que o Estevão. Não acho, de verdade. Não acho que ele vai chegar aqui jogando mais que o Luiz Henrique. Mas de nome, o importante é ele fazer é gol. O nome mais pesado hoje do futebol brasileiro. Dá pra te dizer. Se fizer os gols que o Galo deixa os caras na cara, tá bom. Tantas contratações, contratou hoje o maior nome. E outra, Pedro, são 19 reforços do Corinthians em 2024. Uma hora esse time vai precisar jogar, né? Porque 19 reforços. Agora, o grande nome do futebol brasileiro no momento. Esse time precisa entregar mais. Pro nível do futebol brasileiro, concordo contigo, né? Falando tecnicamente e não entrando nessa parte financeira que merece ser questionada. Os dirigentes do Corinthians merecem ser questionados, por mais que tenha o aporte do patrocinador, como que o Corinthians vai bancar tudo isso, né? Um contrato, como você trouxe os números aí. Pelo que o Marco Belo falou, o Corinthians vai pagar e a gente tá mais ou menos 20% milhões de reais. Do valor, e o resto é patrocinador. Vem essa transferência, quer ganhar dinheiro, o empresário quer ganhar dinheiro, né? É nesse momento, né, que as pessoas do futebol ganham dinheiro, na transferência, por mais que esteja livre no mercado da bola. Não sei se é verdade. E até sobre essa questão financeira, antes de entrar na parte técnica do Depay, também teve muita gente que falou assim, já que o Flamengo está buscando um centroavante livre no mercado e o nome do Depay foi cogitado. Mas pro Corinthians vocês criticam, mas pro Flamengo, aí é outra história, coisa linda. Porque a condição financeira do Flamengo é melhor do que a condição financeira do Corinthians. O Flamengo chegou no River Plate para negociar o De La Cruz. Vocês querem a multa rescisória de 16 milhões de dólares? Está aqui, 80 milhões de reais. O Flamengo desembolsou ali, né, aproximadamente pela cotação da época para contar com o De La Cruz. Então, um investimento desses pro Flamengo, de 60, 70 milhões de reais, tá dentro daquilo que o Flamengo pode bancar. Agora a gente sabe que a situação financeira do Corinthians, o Vanderlei trouxe aqui algumas informações, é bem preocupante. Você mesmo, Pilhado, citou vários nomes aí, como o Ranieri, a gente vem falando também do Fausto Vera, que fim deu a história do Fausto Vera lá do Argentino Júnior, pagou o Argentino Júnior, não pagou. Eu acho que tudo isso... Perfeito, merece ser questionado. A patrocinadora do Corinthians agora está numa investigação, a gente não sabe muito bem, né, porque a investigação é sigilosa, tudo que a gente falar agora a gente está supondo, né, a gente não tem a informação precisa, tudo precisa ser investigado, esclarecido, mas como é que fica também essa situação com a patrocinadora? Tudo isso merece ser questionado. Agora, a parte técnica, eu concordo contigo. Eu acho que é uma excelente contratação, jogador que vem para agregar, que outro dia estava jogando a Euro, jogador que podia, pela idade dele, 30 anos, jogador que tem mercado no futebol europeu e podia, quem sabe, jogar até mesmo numa liga aí alternativa e mesmo assim numa liga alternativa eu acho que seria um jogador de outro patamar. Então eu, por esse lado técnico, eu gostei da contratação do Corinthians. E antes que a gente fale, de outros nomes que também desembarcaram por aqui, nomes internacionais e tem acontecido com maior frequência, Luizito Soares, para mim é outro patamar, nem se discute. Para mim é outro jogador, outro calibre comparado com o Depay. Mas o Soares chegou aqui com 36, 37. O Payet, que é até outra posição, chegou no Vasco também nessa idade, dos 36 anos. Agora já está com 37. Mas está chegando com 30 anos o Depay, né? Então ele tem muita lenha para queimar e é jogador que estava aí nas principais ligas da Europa, jogando pela seleção holandesa. Você trouxe os números. Nesse sentido, eu acho que é uma boa contratação para o Corinthians. É o Depay chegando, né, Zé Manuel? E é aquilo que a gente fala. Tem muita gente que lembrou também. Mas calma aí, você esqueceu de falar do Marcelo, do Thiago Silva. Sim, mas o Depay tá novo. É o que o Pedro falou. O Depay tá chegando aqui com 30 anos. Os caras de marketing me desculpa, eu acho que ninguém imaginaria que o Depay jogaria no futebol brasileiro aos 30 anos.
Já o Thiago Silva, todo mundo sabia que ele ia encerrar a carreira no Fluminense, está com 39. O Marcelo já dizia que pensava em voltar um dia para o Fluminense, está com 35 ou 36. Então, é o Depay chegando assim, no auge não, auge é com 26, 27, mas novo ainda no futebol brasileiro, vindo do Atlético de Madrid. Agora, a pergunta que eu faço, Zé Manuel, um jogador como o Depay, tá? É capaz de sozinho tirar o Corinthians dessa draga? Sozinho, cara. Porque o Corinthians, a gente diz, vinha mostrando um futebol muito ruim. Ah, mano, que isso, cara. O único jogo recente que o Corinthians jogou mal foi contra o Juventude, que os caras entrou mal desanimado. Mas os outros jogos tá jogando bem. O problema é que os caras não fazem gol. É só você ver o recorte, Precisa cara. de gols. O cara é um cara que faz gols. Ah, pelo amor de Deus, o meio cara campo que já tá tem arrumado a já. bagagem de jogar aí nos principais clubes do futebol europeu. Mano. O Depay sozinho, a gente tá falando de um clube que fez 19 contratações em 2024. Mas a grande maioria delas ruins. A gente sempre fala aqui, gente. Pedro Raul, fala do preço do Pedro Raul, fala que é 50 milhões até o final do contrato. Tá. Mateuzinho, caro e sem entregar. O próprio Coronado, caro e não costuma entregar tanto. Realmente. De vez em quando entrega. Yuri Alberto, caríssimo pro que ele entrega. O Yuri Alberto não foi agora, mas só lembrando aqui contratações do Corinthians. Aí tem o Félix Torres, tem o André Ramalho, que até começou bem, o Gustavo Henrique, razoável. Agora, Corinthians gastou muito e por enquanto apresentou pouco futebol, Zé. Tá começando a arrumar o time agora, pô. Sozinho, Alex Santana é capaz de mudar muito esse time do Corinthians. Thales Magno tá aí, e também eu já passo essa pergunta nem se fala, que assiste muito futebol europeu e é bom a gente ter a análise do Bruninho também. Não sei se o Bruno vai concordar comigo, mas eu acho que sim. Porque não é sozinho. Eu acho que esse nível de contratação, para mim ele é um baita de um jogador, titular até outro dia da seleção da Holanda, né? Na Euro ele era titularíssimo na seleção da Holanda, não foi convocado agora, porque ele está sem clube, pelo menos a alegação foi essa, que não foi convocado porque está sem clube. 30 anos, tem muita lenha para queimar. Se ainda tiver foco no futebol, e você deu os números aí do Van Persie dele, o objetivo dele é voltar para a seleção da Holanda e superar o Van Persie, que é o maior artilheiro da história da seleção holandesa. E o Memphis Depay, aliás, tem essa história também, que ele prefere ser chamado de Memphis, né? E sempre usa na camisa Memphis. Quando ele chegar aqui, ele vai falar, né? Se ele prefere ser Memphis, se pode chamar de Depay, essa coisa toda do futebol mundial. O cara tá vendo aí que o Pedro Raul e o Alberto, os caras não conseguem estar bola no gol. Dizem, prefere Memphis. Mas eu acho que é um jogador que tem muita qualidade. É aquele centroavante matador de botar na rede toda hora? Não é. Mas tem muita qualidade técnica e, assim, a expectativa que eu tenho, e eu acho que a necessidade, pela bala que o Corinthians está pagando, pelos 2,5 milhões que vocês colocaram, quando você contrata um jogador que está sem vínculo com um clube, você vai pagar o salário dele e vai pagar um valor à parte como se estivesse contratando. Só que, em vez de ir para outro clube, vai para ele. Que ele também não é bobo. Eu estou livre, mas eu quero negociar aqui os meus direitos também. Aí falam que são luvas, essa coisa toda, mas o Michael no Flamengo, né, é normal, é assim mesmo. Então, eu acho que assim, ele precisa chegar no Corinthians e potencializar outros jogadores. Puxar para cima o Thales Magno, que começou bem. O Garro, você acha que ele vai preferir tabelar com o Memphis Depay ou continuar tabelando com Pedro Raul, com o Yuri Alberto na fase que ele está agora, com Pedro o Romero, Henrique. Com o Pedro Henrique. Então, eu imagino assim, e eu acho que é necessário que isso aconteça pelo nível de contratação, que ele faça como o Hulk fez quando chegou no Atlético Mineiro. Puxe companheiros para cima, né? Que ele chega fazendo diferença, muita diferença. Que potencialize os companheiros de time, que eleve o nível do Corinthians. Sozinho, não é sozinho. Com a bola dele, ele tem que levantar o time também e brigar contra o rebaixamento. Tudo que o Vanderlei falou está perfeito, essa questão financeira. Realmente, beira a irresponsabilidade. Você gastar tanto dinheiro na draga que está, mas para o torcedor hoje, o que vale é não cair. Escapar do rebaixamento. Então eu acho uma baita de uma contratação nesse ponto de vista para o time do Corinthians. Se ele chegar e não fizer o que eu falei agora há pouco, aí será uma contratação que deu errado. Né? Que a contratação boa é o que dá certo, o Vanderlei Nogueira fala. Então, mas é verdade, a contratação boa é que dá certo. Deu certo? Pode vir o Lionel Messi ali de 2012, quando fez 91 gols. Se chegar aqui e não jogar, e puxar para cima também os companheiros de time.
A gente tem até uma enquete, né, para eu passar a palavra para o Bruno, que acompanha muito aí o futebol europeu. A enquete, ela é a seguinte, tá, galera? Para você, o Depay irá, é a enquete que tá aí no nosso chat do YouTube, já tá bombando, né? A enquete. O Depay irá salvar o Corinthians nessa luta contra o rebaixamento ou afundar ainda mais o Corinthians? Essa é a pergunta. Afundar ainda mais o Corinthians tá ganhando, hein? Tá ganhando, é lógico que aí tem muito secador também. Tem os rivais que querem aí zoar o Corinthians, mas o Depay é um baita reforço, né, Bruno? Se você pudesse botar aí nessa enquete, salva o Corinthians, afunda ainda mais o Corinthians, a enquete que tá no nosso YouTube. E outra, Bruno, não só o histórico dele, que você sabe tudo, né, de futebol, é a nossa enciclopédia, mas também os últimos meses do Depay. Como é que foram ele no Atlético de Madrid? Ele teve muita lesão, né, cara? Dele pro torcedor corintiano saber. Realmente, ele teve muita lesão. E também pros secadores, pros rivais saberem. Pô, graças a Deus ele tá mal. Oh, meu Deus, o cara tá bem, vai chegar no Corinthians voando. Passa aí pra galera um panorama, Bruninho. Bom, ele jogou a Euro de titular na seleção holandesa, atuou todos os jogos da seleção da Holanda, atuou até mais avançado. O Depay, ele pode jogar pelo lado e pode jogar por dentro também. E eu ainda acho também que esse Hernandes ele é bem melhor que todos os atacantes que o Corinthians tem. Então, tecnicamente, é um cara que vai ajudar o Corinthians, sem dúvida. Na parte técnica, é um cara que pode contribuir muito para o Corinthians não cair. Isso é uma coisa que pode muito bem acontecer. O Corinthians ameaçado, o presidente parece que nesse momento não está preocupado com a parte financeira, está preocupado em salvar do rebaixamento e tentar se salvar, né? Até porque o Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, enviou o pedido de impeachment. Os paladinos da justiça, 16 anos aí contando um monte de coisa, os homens aparecem agora. E não falo, se o Augusto estiver fazendo merda, tem que se lascar e tem que tirar mesmo. Mas esses caras estavam na onde, hein, cara? Esse cara tava na onde antes? Conselho de Ética, analisar. É uma coisa que está rolando. O governo da renovação foi feito de impeachment, não é uma coisa que foi arquivada, é uma coisa que está viva. Então o presidente também. Mas se tiver fazendo merda mesmo, tem que sair fora. Consequentemente, evitar o rebaixamento. Estou vendo aqui na última temporada do Atlético, ele fez 31 jogos e fez 9 gols, né? São os números da última temporada no Atlético de Madrid. Ele não era um titular absoluto, mas ele jogava bastante. O Atlético normalmente joga com uma dupla de ataque. Tinha o Griezmann. Tinha o Morata na temporada passada, agora o Morata foi para o Milan, e tinha às vezes o Ángel Correa, argentino, e ele, assim, eram os 4 que revezavam. Agora nessa temporada chegou o Julián Álvares, chegou o Sorloth, que é um norueguês que veio do Villarreal, e ele acabou não tendo contrato renovado, mas ele jogava com frequência, 31 jogos na temporada é um bom número, rapaziada. É um cara que tecnicamente dentro de campo ele pode sim ser uma peça decisiva para o Corinthians não cair. Rapaziada, acabou o que eu vi aqui, vai ficar só roxo. Rapaziada, like dado, eu quero que vocês comentem aqui o que você corintiano que tá acompanhando aqui, você que também não é, comenta o que você acha, se vai dar certo o Memphis Depay no Corinthians. Eu acho que vai dar certo, cara, porque não é possível ele não fazer os gols que os caras tá perdendo aí, não tem como, cara, até nós aqui, dá 2 meses pra treinar, eu faço aqueles gols ali. Se bem que eu jogo mais de segundo volante, né, mas eu faria, cara, 2 meses pra treinar. Mas é isso, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e comente também se vocês querem mais vídeos desse estilo. Tranquilinho? Forte abraço, valeu e falou!